Bom dia, queremos acompanhar agora e iniciar com a palavra aqui na TV Evangelizar. É uma alegria muito grande, quero dar boas-vindas a você nesse momento que queremos ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, minhas irmãs, toca em nossos corações. E como é bom iniciar o nosso dia acolhendo a palavra que vem como luz para os nossos passos. Os profetas e os salmos sempre afirmavam que a palavra de Deus é como luz para os meus pés. Ou seja, a palavra de Deus ilumina o meu caminhar, o teu caminhar. E por isso estamos aqui hoje com o programa Com a Palavra na TV Evangelizar. Quero saudar você, acompanhe o dia inteiro nessa TV Evangelizar, temos grandes programações essas programações vão ajudar você a crescer no amor a Deus, no amor ao próximo, para que possamos cada vez mais viver essa palavra de esperança. E hoje o tema do nosso programa será tão especial. O reino dos céus está próximo. Pega a sua Bíblia, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 5 a 7. Nós vamos encontrar hoje para nós uma mensagem importante, que o reino dos céus está próximo. Vamos agora acompanhar um pequeno intervalinho e já voltamos com a palavra. Os viajantes desta peregrinação conhecerão as mais belas cidades, basílicas e monumentos da Terra Santa e da Itália, onde dispõem de um grande acervo histórico e cultural mundialmente conhecido por sua beleza e de um valor inestimável para a comunidade asiática e europeia. Venha junto com o padre Lucimar e o casal Tiago e Adriele, em parceria com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, em uma incrível peregrinação, conhecendo a Terra Santa e a Itália. Serão 17 dias de espiritualidade com imersão na Bíblia e na cultura destes dois países. Conheceremos na Terra Santa o Mar da Galileia, Monte das Bem-aventuranças, Monte Carmelo, Mar Morto, Belém, que é o local de nascimento de Jesus, Monte das Oliveiras, Basílica da Natividade, Jerusalém, a Sala do Cenáculo e o Santo Sepulcro. Já na Itália, participaremos da audiência com o Papa em Roma. Conheceremos a Basílica de São Pedro, São João de Latrão e Santa Maria Maior. No Monte Cassino, visitaremos a abadia fundada por São Bento, San Giovanni Rotondo, a cidade do Padre Pio. Monte Sant'Angelo, local da aparição do Arcanjo Miguel, e visitaremos o Santuário do Milagre Eucarístico em Lanciano. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras e conhecer a vida dos santos. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrina Brasil. Realizar o seu sonho é a nossa missão. Saída, 22 de maio de 2023 e retorno, 6 de junho de 2023. Telefone 11 2942 8332 ou pelo site www.peregrinabrasil.com.br. Estamos aí com a palavra. Nesse momento mariano hoje, queremos rezar junto com Nossa Senhora do Carmo, pedir que Nossa Senhora traga uma graça muito especial na sua vida. Que ela também hoje nos prepare nossos corações para ouvir essa palavra de Deus, que diz para nós que o reino dos céus está próximo, próximo de você, próximo de mim, próximo de nós. E pedindo a luz do Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora, juntos rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora vamos acompanhar essa palavra, vendo a passagem bíblica de nós hoje. Você que tem a Bíblia, pegue lá então o Evangelho de São Mateus. No capítulo 10, versículos 5 até o 7, diz para nós: então naquele tempo, os 12 apóstolos que Jesus enviou em missão, deu-lhe a seguinte missão, as instruções: não ireis no meio dos gentios, nem entreis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai: o reino dos céus está próximo. Eu queria iniciar a reflexão hoje falando sobre isso. O reino dos céus está próximo. E podemos perguntar: o que significa para nós o reino dos céus está próximo? Significa que o reino dos céus está no meio de nós quando nós assumimos Jesus como Senhor da história de nossa vida. E quando assumimos isso, o Senhor como nosso Salvador, algo acontece em nossa vida. Em nossas vidas desperta algo chamado esperança. Sempre eu digo, a pessoa que crê em Jesus, caminha com nosso Senhor, vive a esperança. E aqui gostaria de dizer que esperança é muito mais do que pensar positivo. Pensar positivo é pensar algo momentaneamente, no momento, e algo que passa. Esperança é mais que pensar positivo, porque é como você ter algo contínuo em sua vida, ou seja, uma confiança que Deus está contigo e na alegria. Isto é esperança para nós. Esperar na confiança do Senhor Jesus e com alegria. São dois elementos que tocam a esperança cristã. Eu recordo que o Papa Bento XVI dizia sempre sobre a confiança e a esperança. Ou seja, você crê naquilo que o Senhor prometeu para nós. E o Senhor tem uma promessa muito grande para a vida nossa, de realização, que esse reino de Deus que está próximo, como diz o Evangelho que ouvimos nesse momento, é uma promessa de Deus para mim e para você. Por isso que a esperança é uma das virtudes que leva a gente a caminhar adiante com cabeça erguida. Você pode dizer assim: padre, mas talvez você não conheça a minha vida. Talvez você me diga: padre, você não conhece a minha vida e quanto sofrimento que eu passo. E o Senhor vem falar de esperança. E aqui eu posso dizer a você que passa por sofrimento, que a esperança é como a luz que ilumina na vida daquelas pessoas que vivem nas trevas. É como a luz daquele que está numa escuridão. Isso é esperança. A pessoa que passa por problemas, dificuldades, sofrimento, muitas vezes fica envolta de trevas, de escuridão, perde a força, alguns caem inclusive na depressão, na tristeza. E o reacender da esperança, trazer a esperança como uma virtude na vida, que traz confiança e alegria, mesmo na diversidade. Ou seja, mesmo no momento que você passa certo desafio, dificuldades, a esperança vem tocar. Porque cria confiança naquilo que Deus te prometeu. E Deus te prometeu, como diz a palavra que ouvimos hoje, o reino dos céus está próximo. Prometeu um grande presente, um grande dom na sua vida. E a confiança nessa palavra, a confiança em Deus, a confiança da realização da promessa em nossa vida, nos leva a caminhar adiante de cabeça erguida e alegres.
Eu costumo em minhas homilias durante as missas, no domingo, dia de semana, dizer que o cristão, o católico, aquele que segue Jesus tomando a cruz cada dia. Mas não tomando a cruz, carregando a cruz cada dia como um coitadinho que vai sofrendo, se lamentando. Não. O cristão católico assume a cruz cada dia, como diz para nós nossa reflexão, com confiança e de cabeça erguida. Recordo que havia uma senhora que a conheci, que ela vinha na missa literalmente corcunda. Embora ela não tinha doença, não era corcunda da coluna. De tanto reclamar da vida, de tanto lamentar-se, tanto achar que todo mundo estava contra ela, de tanto achar que o mundo estava errado, ela foi pouco a pouco ficando corcunda literalmente. Um dia eu tomei o trecho da palavra de Deus, começamos a meditar, que Deus quer levantar a gente. Ela que vivia corcunda literalmente, e começamos a meditar a palavra de Deus, que Deus quer levantar nossas cabeças, porque o seu reino está próximo, está aqui junto conosco. Ela começou a compreender a palavra e até fisicamente ela começou a ficar de cabeça erguida. Por isso que, quando diz para nós que o reino de Deus está próximo, acende em nós a luz da esperança e da confiança, que traz alegria. Alegria mesmo nos momentos difíceis, nas diversidades, né? Momentos diversos que nós encontramos. Alegria e confiança são dois elementos que daquele que espera no Senhor traz consigo. Ou seja, quando nós olhamos o mundo com confiança, mesmo que às vezes o mundo parece tão desfigurado, quando olhamos para nós, percebemos e sentimos que Deus faz história e caminha conosco. Percebemos que Deus vai trazer essa alegria. Um segundo elemento da reflexão dessa manhã é que o reino começa em nosso interior. Quando Jesus diz, ide anunciai que o reino de Deus está próximo, quer dizer que o reino de Deus está no nosso interior também. Se nós não cuidamos do nosso interior, da nossa vida de oração, da leitura da palavra de Deus, da nossa reflexão, de buscar ter uma vida bem próxima de Deus, perdemos o sentido do reino de Deus que está próximo. Então, quando falamos que o reino de Deus está próximo, queremos dizer também o nosso interior. O nosso interior que inicia com um alto reconhecimento que somos pessoas humanas, somos criados por Deus, estamos nesse mundo por vontade de Deus, que a vida é um presente, é um dom de Deus para nós recebemos como dom de Deus. Quando começamos a meditar, refletir interiormente que a vida é um dom de Deus, e eu começo então, reconhecendo isso num espírito de oração, o reino de Deus começa a estar mais próximo de mim, que começa a estar dentro de mim. E quando os discípulos saem naquela alegria, naquela esperança, dizendo e pregando o reino de Deus, preparais, está próximo, preparai que o reino de Deus está próximo, percebemos então que eles cultivavam no coração deles justamente essa interioridade. Por isso que eu digo, se nós não cuidamos do nosso interior, o nosso exterior fica debilitado. Quando você encontra pessoas às vezes tristes, reclamando da vida, percebe que o seu interior não está bem trabalhado, não tem vida de oração mais profunda. Claro que às vezes pessoas são afetadas também por depressões, enfermidades, que vai além desse cuidado interior e precisa aprofundar esse cuidado interior. Mas quando nós olhamos para o nosso interior e começamos a fortalecer esse interior, percebemos que Deus começa a fazer história em nosso viver. E aí vem o terceiro ponto da nossa reflexão. Falamos que a esperança que leva a gente com confiança,
nós falamos que a esperança dá confiança e dá alegria, que o reino de Deus deve começar dentro de nós, pela graça, pelo poder do Cristo Jesus. E um terceiro elemento, que o reino está próximo, que ele está no meio de nós. Não é um reino que vai começar apenas depois da morte. Claro, depois da morte, como falava o Papa Bento XVI, que faleceu há pouco dia, ele falava que a morte não é apenas passar para outra vida, mas é ir ao encontro mais próximo de Deus. Até foi muito bonito quando ele dizia na sua oração, o Papa Bento XVI, que ele se preparava para o encontro com o Senhor. E o reino de Deus não é apenas depois da morte, mas começa no aqui e no agora. Ou seja, ele está no meio de nós. E nós vamos falar no próximo bloco como ele se manifesta para nós nesse no aqui e no agora. Então não vamos perder o próximo bloco, daqui a pouquinho. Nós vamos chamar agora o intervalo e já voltamos daqui a pouquinho. Vamos estar conosco. Um ano para sermos pessoas melhores. Renova-me, Senhor Jesus. Unidos diante de Jesus Eucarístico, vamos clamar: fortalecei-me nas virtudes. Dai-me, Senhor, um verdadeiro coração adorador. Adoração ao Santíssimo, nesta quinta, 19h. Transmissão nacional ao vivo, aqui na TV Evangelizar. A Flora Vita está no mercado há mais de 15 anos. A nossa missão é auxiliar na qualidade de vida e na realização de sonhos. Ao longo desta trajetória, já transformamos a vida de mais de 1,5 milhão de pessoas com o poderoso ActiNutri. Venha você também fazer parte desta estatística de sucesso. Eu acredito que chegou a sua vez. ActiNutri te dá a sensação de saciedade e te deixa satisfeita comendo apenas o necessário. Chegou a hora de emagrecer com saúde, de uma forma rápida e prática. Ligue agora para o telefone que está na sua tela. A promoção A Hora é Agora é por tempo limitado. Você só encontra o ActiNutri ligando no telefone que está na sua tela. Emagreça de uma forma saudável e feliz, de uma vez por todas. Com o ActiNutri, o melhor emagrecedor do Brasil. Flora Vida. Você mãe, esposa ou você mesmo que está aí agora sofre com alcoolismo? Você com certeza já ouviu falar no TED Control, o antiálcool mais famoso e comentado em clínicas de recuperação em todo o Brasil e países da Europa. É um sucesso de vendas. Quer saber como ele funciona? Como ele age direto no seu cérebro? TED Control é o único suplemento que atua no sistema nervoso central, criando aversão ao álcool, diminuindo aquela compulsão e o desejo de beber ao longo do tratamento. Ligue de qualquer lugar do Brasil para 0800 580 2760 e peça o seu TED Control. A ligação é grátis. Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes ou no boleto bancário com a primeira parcela, só para daqui a 45 dias. E ainda ganha um presente especial. Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 e peça já TED Control. Damos boa-vinda a você. Estamos com programas com a palavra aqui na TV Evangelizar. E refletindo hoje que o reino de Deus, reino dos céus, está próximo. E nesse momento eu queria falar um pouquinho da campanha São José Providenciai. São José Providenciai Associados Evangelizadores para a Obra. Nós estamos com 7%.
Então queremos, se você indicar alguém, né? Indica um amigo, um parente, alguém que tem acima de 18 anos. Se você indicando essa pessoa, você vai receber uma bênção especial. E esse mimo aqui, ó, esse terço, pequena dezena do terço. Você vai receber esse presente do nosso querido Padre Reginaldo Manzotti. Ele vai abençoar e mandar para você. Então, eu quero indicar 3 pessoas nessa campanha São José Providenciai, porque precisamos avançar na evangelização. Precisamos avançar nesse trabalho. E queremos convidar você, então, para fazer parte dessa campanha maravilhosa evangelizando. Queremos nesse momento também continuar a nossa reflexão, que estamos meditando sobre o reino de Deus está próximo. Já falamos que o reino de Deus está próximo, o reino dos céus, desperta em nós esperança, confiança, alegria. Falamos também que começa o nosso interior. Falamos também que como é importante a gente cuidar da vida de oração. E agora eu gostaria de continuar essa reflexão falando dos sinais do reino dos céus que está próximo. Quais são os sinais? Um dos sinais do reino de Deus, o reino dos céus está próximo, é a vida de oração. Quando nós temos uma vida de oração, significa que nós estamos entrando na dinâmica do reino dos céus. Porque a vida de oração nos faz confiar no Senhor. Não confiamos apenas em nossas próprias forças humanas. Aquilo que o próprio São João diz no Evangelho, né? O que é da carne é da carne, o que é do sangue, mas o que é do Espírito é revelado pela graça e poder de Deus. E a vida de oração nos remete justamente, que é um sinal do reino dos céus, a nossa confiança está no Senhor. Fazemos aquilo que nós podemos. O impossível quem faz é o próprio Deus. Como diz os santos, né? Ou seja, o impossível se dá a partir de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós fazemos, trabalhamos, lutamos com nossas forças humanas, mas contamos com a graça de Deus. Então, o primeiro elemento dos sinais da presença de Deus, uma vida de oração. Um segundo elemento, que o reino dos céus está próximo, está no meio de nós, podemos dizer, é a solidariedade. E hoje os cristãos no mundo afora têm despertado para esse elemento muito profundamente, e o Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, tem falado muito sobre a solidariedade. O que é solidariedade? Quando eu sinto responsável pelo outro, o outro é responsável por mim, e nós sentimos responsável um pelos outros, ajudando a criar a fraternidade. E quando o Papa Francisco escreveu aquela sua carta encíclica Fratelli Tutti, ou seja, somos todos irmãos, ele falava do valor da solidariedade como um dos sinais do reino dos céus. Se a oração nos faz confiar em Deus e nos colocar nas mãos de Deus, a solidariedade nos leva, nessa confiança de Deus, a ajudar o próximo. Então, o sentido da solidariedade, que é um elemento importante no ensino social da igreja, é algo fundamental quando Jesus fala para nós, o reino dos céus está próximo. Se nós não somos solidários, se nós temos uma sociedade que as pessoas não são solidárias, significa que Deus está ausente dali. E quando nós levamos a solidariedade numa ação, numa atitude, a solidariedade numa sociedade, numa comunidade, é sinal que Deus está presente. Por isso que São Tiago, na sua carta, diz para nós no capítulo 2, no versículo 14, se você tem fé, mas não tem obra, alguma coisa está faltando. Mostre a sua fé e mostre a sua obra. Ou seja,
Fé e obra têm que caminhar junto, diz a própria Sagrada Escritura, como está para nós, lá em São Tiago, no capítulo 2, versículo 14, versículo 15 em diante. Por isso que eu digo, se a oração é um primeiro sinal, a vida de oração, que o reino dos céus está próximo, o segundo sinal é a solidariedade. E é uma das coisas que mais a sociedade precisa hoje, essa solidariedade entre as pessoas, que pode se manifestar de diversas maneiras. Eu coordeno um projeto chamado SOS Combate à Fome, aqui na Vila Torres, lá no Alto Boqueirão, na região ali do Tatuquara, e percebe que quando as pessoas doam, são solidárias, elas têm um sorriso na boca. Aí eu lembro as palavras lá dos Atos dos Apóstolos, que diz: mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Ou seja, aquele que dá, que é solidário, sente uma felicidade. E às vezes damos na nossa própria pobreza. Pessoas simples, humildes, que sabem compartilhar, que sabem ser solidário. Então a solidariedade, ela gera vida, gera alegria, leva esperança e leva também sustento para outro que precisa da nossa ajuda. Um terceiro elemento para nós que eu queria destacar hoje sobre os sinais do reino de Deus, se a vida de oração, a solidariedade, a terceiro elemento, a fraternidade. Quando o mundo não é fraterno, sentimos a falta de Deus. Quando as pessoas vivem a fraternidade entre si, tem sinais fraternos entre si, sinais de fraternidade numa sociedade, numa comunidade, ali a gente percebe a presença de Deus. Então a presença de Deus se dá também quando as pessoas são fraternas, numa comunidade religiosa, numa comunidade eclesial, num trabalho, quando as pessoas são fraternas entre si, compartilham, repartem, ajudam um ao outro, essa fraternidade ajuda a crescer. E é por isso que o Papa Francisco tem recuperado muitos elementos lá de São Francisco de Assis. A fraternidade, que é justamente as pessoas sentirem próximas, irmãos um dos outros. A carta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, nada mais, nada menos, é um chamado à fraternidade, que o mundo seja mais fraterno. Não adianta apenas reclamar, não adianta apenas falar mal. O que adianta a gente dar o primeiro passo, buscando a fraternidade com pequenos gestos entre nós. Entre nós, comigo, começando às vezes lá na própria família, né? Quando a família é fraterna entre si, pai, mãe, filho, esposo e esposa, existe aquele amor fraterno, a felicidade está presente, Deus está presente. Então isso é um elemento importante para a nossa vida hoje, essa reflexão. Então eu queria já ir concluindo a nossa meditação de hoje, que o reino dos céus está próximo, diz para nós Jesus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 7. O reino dos céus está próximo. Está muito próximo, meu irmão, minha irmã. E deixamos esse reino acontecer na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Com a sua vida de oração, com a busca interior e também na prática da fraternidade e solidariedade. Vamos agora então pedir a bênção de Deus juntamente com Nossa Senhora, nesse dia mariano, nessa quarta-feira, que Nossa Senhora olhe com seu amor, com sua bênção para nossas vidas. Ela trouxe Jesus para o mundo. Ela disse o sim a Deus, dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra, a vossa palavra. Que hoje também deixamos Deus fazer em minha vida, na sua vida, a palavra de Deus ser realizada. Que a palavra de Deus possa tocar na sua vida, na minha vida e fazer a vontade de Deus. E por isso agora pedimos, ó Maria Santíssima, Nossa Senhora do Carmo, abençoai as pessoas que acompanham nesse momento
o programa da TV Evangelizar. Derramai uma bênção especial no coração dessas pessoas, que ajude a viver esse chamado do próprio Jesus, que o reino dos céus está próximo. E Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.